Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o assunto do momento. Eu acredito que seja o assunto do momento, o Ayrton Senna. Depois da estreia da série na Netflix, que viralizou, né? Que virou uma série muito assistida em todo o mundo. E realmente é uma série muito boa. Se você não viu, vai lá assistir. A vida dele é super interessante, a carreira dele, os feitos dele são super interessantes. Claro que muita coisa ficou de fora na série, né? Porque são só 6 episódios, se eu não me engano são 6. Então é muita coisa que tinham pra contar, porque realmente a vida dele foi, infelizmente, curta, porém muito intensa. Hoje eu quero falar sobre, eu como designer de interiores, gosto de falar sobre decoração, sobre casas. E me chamou muito a atenção que ele tinha, nessa ocasião, uma casa no Algarve. Inclusive, a casa em que a Adriana Galisteu estava na ocasião do acidente, ela estava lá aguardando ele iria retornar à noite, ele ia chegar à noite no Algarve, nessa casa dele, para encontrar com ela, né? Ela veio do Brasil para o Algarve, para Portugal, uns dias antes, se eu não me engano, que ela conta, e estava ali aguardando ele. Ela estava assistindo a corrida no momento, né, que aconteceu o acidente, ela estava nesta casa. Então eu fiquei muito curiosa sobre essa casa e fui pesquisar um pouquinho mais para contar aqui para vocês sobre ela. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse tipo de conteúdo. E gente, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o conteúdo e também mais ideias de conteúdo para eu trazer aqui para vocês. Bem, vamos lá. Essa casa no Algarve, que fica na freguesia de Loulé, ali no Algarve, para quem não conhece, então tem Faro, que é a capital, onde tem o aeroporto, onde ele descia lá, né, do avião particular dele, pegava o helicóptero e ia até a Quinta do Lago, que fica em Loulé. A Quinta do Lago faz parte do Triângulo Dourado ali do Algarve. O Triângulo Dourado é conhecida a região onde tem as 3 propriedades, vamos dizer assim, com casas, né, resorts ali, condomínios resorts, com as casas mais caras, que é a Quinta do Lago, Vila Moura e Vale do Lobo. Esses condomínios resorts, eles têm as casas mais caras aqui, eu acho que da região do Algarve, vamos dizer assim, né, eu não sei se bem de Portugal. Portugal não tem o costume de ter muitos condomínios, né? Então, realmente, quando se tem condomínios, assim, é um condomínio cheio de facilidades, né? Cheio de coisas para fazer. Geralmente tem lá um campo de golfe, que é o caso da Quinta do Lago. Na época dele não tinham outras coisas que depois surgiram lá. Essa casa em 1991 por 100 mil contos. Nos dias de hoje seriam 500 mil euros. A casa foi vendida mais tarde, né, por 10 milhões de euros. Eu acho que essa valorização se deve muito também à casa ter pertencido a ele. Então eu acho que o fato de ter pertencido a ele, eu acredito que sim, vai sempre carregar essa marca, esse nome dele junto do imóvel e acaba valorizando o imóvel. Bem, em 1991 ele comprou essa casa. Ele queria uma casa que fosse parecida com a Inglaterra, mas que tivesse um clima melhor. Então indicaram para ele essa região. Essa família foi ali onde eles almoçaram. Foi ali a primeira mesa onde eles almoçaram. O proprietário anterior era um inglês e Gigi, o dono do restaurante, lembra que ele não conhecia Ayrton Senna. O inglês, quando descobriu, digamos assim, que ele jogava com... Perguntou ao Senna o que era. O Ayrton, eu sou piloto. Eu também sou. Que avião é que você
Que avião é que você pilota? Não, eu sou de Fórmula 1. É corredor, então jogava que a casa era para o banqueiro, então tinha feito um desconto para você. A casa tem uma construção muito tradicional da região. Então ela apesar de ser uma casa grande, em um condomínio luxuoso, ela não é uma casa de arquitetura muito cosmopolita, vamos dizer assim. A arquitetura dela é bem tradicional da região ali do Algarve, muito parecida com as casas do sul, né, da Europa, que seria a decoração, o estilo mediterrâneo. Ali no Algarve a gente não fala que é estilo mediterrâneo, porque não passa o mar Mediterrâneo, né? Eu acho que é o Oceano Pacífico. Mas tem muitas casas no estilo mediterrâneo, que é essa decoração mais clara, tons mais claros, essa pintura caiada, né, na parte de fora, que é essa pintura feita com o cal, que é justamente para aguentar esses climas mais quentes e refrescar dentro da casa, ser mais fresco. Apesar da casa estar assim num condomínio super luxuoso, você vê que é uma casa com uma arquitetura muito simples. Eu amei a porta de entrada, gostei da entrada ali, né? Que é uma entrada, assim, como eu disse, bem típica da região. E eu detesto, gente, aquelas portas que não têm escala humana, sabe? Essas portas que são gigantes, que a porta é maior que, sei lá, 50 vezes a escala humana, né? 50 vezes o tamanho de uma pessoa. Eu acho que não tem necessidade disso, eu acho feio. E eu já gostei da entrada da casa, assim, uma porta super normal, normalíssima. E no interior da casa, a decoração que mostra aí, né, essa decoração com mais madeira, essas cores mais quentes, assim, tem ali uns tons de vermelho, marrom, alaranjados. Eu soube que não é a mesma decoração que era na época dele. Na época dele, a própria decoradora, que era portuguesa, decorou a casa. Ela colocou a pedido da família, diz que quem mais deu opiniões ali foi a irmã dele e a mãe. E elas pediram uma decoração mais em tons de azul, também um pouquinho de terracota, mas muitas cores claras. Ela disse que a casa tinha muitas cores claras, muito azul. Então, exatamente nessa pegada, nessa decoração mediterrânea que eu falei, nessa decoração de praia. E pediu ajuda à arquiteta de interiores Teresa Kallen. Quem que dava mais opiniões, mais palpites na escolha da decoração Talvez da casa? a mãe e a irmã. O Ayrton sabia o que queria, mas deixava um bocadinho nas mãos delas, não é? Confiava. Disseram-me logo que não gostavam de antiguidades. E que eu fiquei um pouco entristecida, porque eu gosto muito. Tinha alguma cor que predominasse? Muito branco, cores claras, azuis, terracotas, ocres. Na altura foram essas cores que foram trabalhadas. Realmente, essa decoração que hoje mostra ali, hoje esse vídeo já tem um tempo, na verdade. A gente não sabe como é dentro da casa hoje em dia, né? Não tem imagens, não tem vídeo. Mas a que mostra nessa época que ela estava à venda é uma decoração muito escura. Eu não gostei desse tipo de decoração para uma região tão solar. É uma das regiões que tem mais dias de sol na Europa, né, o Algarve. Então eu achei assim uma decoração muito escura, muito séria, muito sóbria para uma região assim tão solar, tão gostosa, Eu conheço o Algarve é uma das regiões mais lindas que tem na Europa. Se você tiver a oportunidade de conhecer, venha conhecer, vale muito a pena. E eu acho que merecia uma decoração assim com tons mais claros, uma coisa mais alegre, que eu acredito que devia ser a decoração na época dele. Então você vê aí essa decoração mais escura. A cozinha é, pra mim, assim, um dos piores ambientes da casa. É uma cozinha prática, né? Você vê que foi feita uma remodelação, né? Uma reforma. Mas eles fizeram essa cozinha escura. Então, como eu disse, eu não gosto desse estilo empregado na casa. Eu acho que não combinou nem um pouco. Você vê assim que a casa, ela é bem simples mesmo por dentro, né? Apesar de ter sido remodelada e de ter outros móveis, ela não foi mexida a ponto de estar muito diferente da época dele. Tá assim, o layout, os espaços estão assim muito iguais. O que chama atenção, como eu falei, essa simplicidade, mas eu acho que também era muito o estilo dele, né? Ele era uma pessoa simples, ele era, como a gente diz, né, old money, então ele sempre teve
uma vida mais confortável. A família dele sempre teve uma situação muito boa, né, financeiramente. Então, ele era uma pessoa que ele nunca foi pobre, vamos dizer assim, né? Ele nunca foi uma pessoa que não teve dinheiro. E isso se reflete na forma como ele era. Geralmente essas pessoas, como isso sempre foi a vida delas, elas estão acostumadas, elas desenvolvem uma simplicidade no gosto, né? Então são pessoas que geralmente têm essa simplicidade até na decoração da casa, né? E gostam, assim, de um ambiente com menos ostentação. Eu acredito que o ambiente, na ocasião dele, devia ser mais assim, sem ostentação. Mas o que chama muito atenção é o lado de fora da casa, né? O quintal, vamos dizer assim. Não dá nem pra chamar de quintal, porque é uma propriedade muito grande. Inclusive, era um receio na época da venda da casa, porque eles tinham receio que as pessoas que comprassem quisessem desmembrar o terreno e reconfigurassem ali a parte de fora. E muitas pessoas que são fãs dele, até ali da região, gostariam que a casa continuasse exatamente como era na época dele, né, com esse terreno. Pelo que se sabe, a casa continua igual, mais ou menos igual. Você vê assim alguma diferença na fachada. Na época dele também tinham mais plantas, era uma coisa mais tropical. Ele mandou plantar muitas árvores tropicais, ele mandou plantar muitas espécies do Brasil. O Ayrton era apaixonado pelo Brasil, a gente sabe disso, né? Ele tinha algumas casas no Brasil. Então, a casa dele aqui em Portugal, ele quis trazer também um pouco do Brasil para cá e plantou algumas árvores ali tropicais. Então, tinha muita floresta assim na parte da frente, que você vê que foi, se você olhar as imagens como é agora, elas foram retiradas, né? Tá uma frente mais limpa de natureza. Mas, pelo que tudo indica, a casa continua exatamente igual, como eu falei, na arquitetura, no layout ali, né? Eu acredito que os novos donos fizeram algum tipo de remodelação, mas acredito que não mudaram muita coisa. Então ele tinha ali uma piscina de água salinizada, aquecida, ele tinha um mini campo de golfe ali, e ele gostava muito de ficar nessa casa, né? Aproveitando os tempos de folga. Algumas pessoas contam, tem as árvores ali, ele gostava de ficar pendurado na árvore, porque era uma indicação de um treinador dele que falou para ele fazer esse tipo de exercício, enfim, condicionamento físico e tudo mais. O Ayrton Senna foi um dos primeiros pilotos de automobilismo que cuidava muito da parte física também. Não que os outros não fossem assim, mas ele levava muito a sério essa parte do condicionamento físico para depois estar apto ali para correr, para fazer os treinos e tudo mais. Talvez também seja por isso, não só por isso, né, mas com certeza ajudou muito ter esse desempenho, né, acima da média, esse tipo de preparação. A Quinta do Lago é hoje um dos resorts, continua sendo hoje um dos resorts mais luxuosos ali do Algarve. E eles fizeram também, uma coisa que eu queria contar para vocês, uma homenagem linda, que foi colocar o nome de uma rua, mudar o nome da rua para Rua Ayrton Senna, ou Avenida Ayrton Senna, agora eu não tô lembrada, eu vou colocar aqui a imagem. Eu achei isso muito bonito. Não é a rua da casa onde ele vivia. Eu não sei porque eles preferiram não fazer na própria rua, talvez para evitar muita gente indo lá, porque a quinta é aberta ao público. Você inclusive pode se hospedar no hotel que tem dentro do resort ali, da propriedade, e você hospedado ali, ou você indo no restaurante também que tem ali. E que, gente, é muito interessante isso, em Portugal tem muito isso. É um lugar luxuoso, frequentado por muita gente, né, com muito dinheiro, poder aquisitivo alto, mas o restaurante, por exemplo, que tem ali dentro, ele não difere muito dos valores dos restaurantes da região. Então ali você gasta ali uns 40 euros, mais ou menos, para um jantar, que é um valor bem razoável, né, para uma região como Algarve, é um valor bem razoável para Portugal, ali no restaurante, né, um pouquinho mais luxuoso. Então você não paga muito mais por isso, e você frequentando o restaurante ou se hospedando ali no hotel, você pode circular livremente. Então eu acredito também que eles fizeram na outra rua, em outro local, né, e fizeram até ali uma construção com o nome e tal, que também é um tipo de construção típica da região, típica de Portugal, né, tem algumas praças, algumas ruas que tem essa construção e o nome.
para que as pessoas pudessem ir lá e tirar foto e ver e tudo mais, e talvez não incomodar as pessoas, os novos proprietários da casa, que você pode, né, pensar, mas as pessoas gostavam, né, dele, vou deixar virem, mas acho que para quem mora lá, quem tem casa lá, deve ser um pouco complicado. O Algarve, como eu disse, para quem conhece, não esquece, né, o Algarve é incrível. E eu acredito até que na época era até melhor, porque hoje é super cheio, tudo é muito super cheio, o Algarve entrou na moda, enfim, na época as pessoas não conheciam muito, né, essa região de Portugal. Então eu acredito que ainda era muito mais gostoso, muito mais roots, muito mais relaxante ficar lá. Devia ser realmente muito revigorante para ele descansar nessa região. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo que eu fiz, mostrando um pouco mais da casa do Ayrton Senna. Como eu disse, eu amei a série, sou muito fã dele. Eu era criança quando ele morreu, eu tinha 9 anos. Mas eu lembro muito bem das corridas, da música dele, né? Passava sempre ele era muito famoso. E pronto, é isso. Ele realmente foi uma pessoa muito especial. E eu queria contar pra vocês um pouquinho mais da casa dele aqui no Algarve. Isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!